Oremos. Amado e grandioso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, cada um em suas casas, mas unidos em um só propósito, que é estudar a Tua Palavra, Senhor. Vou estudar sobre o dízimo, o tema do dízimo é muito importante para a Tua Igreja. Que o Senhor venha a nos iluminar, a esclarecer as dúvidas que porventura nós tenhamos, que o Santo Espírito nos guie nesse estudo. Pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos, né? Espero que todos estejam aí me ouvindo bem. Segundo informações aí, fica um sonzinho aí no fundo aí no meu microfone, não sei se está aparecendo. Estão ouvindo? Está normal? Está tudo bem? Faz assim para mim. Estão conseguindo ouvir legal? Tá ok. Tá ok? Maravilha, né? Esse é um assunto muito importante, porque estamos vivendo em um tempo em que a palavra de Deus tem sido distorcida de todas as maneiras. E o dízimo é uma das ferramentas de Satanás que tem sido trabalhado para poder afastar as pessoas de Cristo e fazendo com que as pessoas... Oi? Ah, tá. Fazendo com que as pessoas elas se tornem infiéis, né? Ao princípio do dízimo. Hoje, especificamente, o dízimo. Então, nós estamos na lição 20. Já quero parabenizar a todos que até aqui chegaram. Já quero falar que vocês realmente são guerreiros, né? Tem lutado toda semana para participar dessa lição. E tenho certeza que tem aprendido muito. Porque quando eu comecei também, eu tive que passar por essa fase, né? As lições. E nós aprendemos com isso e hoje estamos aqui também instruindo outros, né? Vocês, nossos irmãos aí. Então, hoje nós vamos falar, lição 20, o dízimo. Nós temos os slides aí, né? Vamos, então, acompanhar a lição de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, levanta a sua mão, nós estaremos aqui para responder. Se não soubermos, com certeza, um outro instrutor vai poder nos ajudar também. Tá certo, gente? Vamos, então, ao nosso primeiro slide aí, Ricardo, por favor. Antes de eu fazer essa primeira pergunta, eu gostaria de dizer que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele que criou todo o universo, de suas mãos nós recebemos todas as coisas, todas as provisões, e em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver a virtude do seu caráter, tais como a fidelidade, né? E o altruísmo, ele nos fez e nos colocou como administradores para administrar tudo isso que ele criou. No princípio, ele colocou o homem para ser o administrador ali do Éden e de toda a terra, de tudo que tinha em suas mãos, toda a riqueza. E numa sociedade singular, ele requer que devolvamos a 10ª parte dos bens. Juros, um monte de coisa. Vou cancelar. Nós temos aí uma voz no fundo aí, né? Então, Deus, ele requer de nós que nós lhe devolvamos a 10ª parte de tudo aquilo que ele tem colocado para nós administrarmos. Tudo que temos foi colocado em nossas mãos para administrarmos. Nós vamos nesta lição que, na verdade, nós não somos dono de nada e que Deus é o dono de tudo. E simplesmente nós somos administradores, tá certo? E administradores fiéis. Isso que é importante. Então, a nossa primeira pergunta, que está na tela, né? A quem pertence a Terra e o Universo? Nesse texto dos Salmos aí, vai deixar claro para a gente de quem é todas as coisas. Então, Salmos 24, aí, verso 1, ao Senhor pertence a terra. Deixa eu mudar aqui a minha tela que está fechando, né? O texto. Tá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O salmista ele é claro em dizer que nada aqui pertence a nós, mas tudo pertence a Deus.
Não somente a terra, mas tudo, inclusive o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não somente as riquezas do mundo, mas também nós mesmos. Não pertencemos a nós. O salmista está dizendo que aqueles que habitam sobre a terra também pertencem ao Senhor. Veja só que maravilha, né? O quão importante é nós compreendermos que Deus é o Criador de todas as coisas, o mantenedor e o dono de tudo. Então, essa é a pergunta para nós. Vamos voltar lá, pergunta 1. Então, a quem pertence a Terra e o Universo? A lição, a passagem deixou claro para nós que pertence o Universo a quem? Seria ao diabo? Ao anjo Gabriel? Não, né, irmãos? Nós temos a resposta aí, que diz que tudo pertence a Deus. Nós temos resposta. Então, não precisamos ter dúvida de que tudo que nós temos e tudo que somos pertence a Deus. A nossa segunda pergunta, e se alguém quiser perguntar em algum momento aí sobre alguma dessa questão, levantar, Ricardo me avisa, nós vamos estar aqui para atender. Nós vamos avançando aqui, tá bom? Pergunta 2, como Deus manifestou o seu amor por nós? De que maneira? E eu até uso essa pergunta para fazer uma contra-pergunta, né? Como que nós podemos demonstrar nosso amor por Deus? Então, nós veremos aí o exemplo de Deus para conosco. Como é que ele manifestou o seu amor por nós? Nós temos aí 1 João 4, verso 9, no slide. Isso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como que Deus manifestou, então, o seu amor por nós? Aqui o texto, claro, né? Ele manifestou o amor por nós enviando o seu Filho, seu único Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Voltemos, então, à pergunta. O que Deus fez, né? Então, aí, como que ele manifestou o seu amor por nós? O texto deixou claro para nós que Deus, será se Cristo negou-se, né, a nos salvar? Foi isso que ele fez? Deus permanece distante e indiferente para conosco, olha para a terra e fica indiferente. Deus não demonstra a paciência, a bondade para conosco. Ao contrário, né, irmãos? Nós temos visto aí a bondade de Deus, a paciência, constantemente em nossas vidas. Mas a resposta correta, ela vem agora, né? Como é que ele manifestou o seu amor? Deus entregou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Então, nós temos aí a resposta de que Deus, ele simplesmente manifestou de uma maneira que nós hoje vemos como loucura aos olhos dos homens. Entregou o seu Filho único para morrer por nós. Ele esvaziou-se, né, completamente por amor de cada um, de mim e de você. Então, Deus, ele deu tudo a nós, o seu único Filho. Na pergunta 3, o que Deus faz por seus filhos? O que Deus faz por seus filhos? Nós temos aí Deuteronômio capítulo 8, versos 17, 18 e 18. Vamos descobrir o que Deus faz por seus filhos? Vamos ver aqui o slide, né? Muito bem. Esse aí é um texto, assim, eu considero muito forte da parte de Deus para nós, né? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Veja, irmãos, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder dos meus braços me adquiriram essas riquezas. Você já percebeu que existem pessoas que, por ter uma condição melhor, privilegiada, elas costumam dizer que o meu Deus é o dinheiro? Eu já ouvi isso, né? Eu tenho certeza que alguns aqui também já ouviram. Talvez outros digam, Deus o quê? É a minha força, a força do meu braço é que adquire essas riquezas.
Mas Deus está aconselhando também, que está dizendo, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Então, voltemos lá. Deus, ele primeiro, ele chama a nossa atenção. Não diga que é a tua força que te faz adquirir riquezas. Não. Mas ele também chama a nossa atenção para que possamos lembrar dele, que é ele que faz coisas. Nós precisamos entender, conforme o primeiro verso que nós lemos, que do Senhor é a terra, inclusive nós. Então não podemos, a palavra de Deus deixa claro que não podemos dizer que a nossa força, nossa sabedoria, que às vezes nós estudamos, nos formamos, e é isso que faz com que nós tenhamos toda a riqueza e tudo mais. Não. Simplesmente é Deus que faz isso. Porque se Ele tirar a nossa força, se Ele tirar a nossa saúde, não adianta tanto conhecimento, não adianta nós nos esforçarmos. Por quê? Porque Deus é quem nos dá tudo que nós precisamos para adquirir as riquezas. Então, o que Deus faz por seus filhos? Será que Ele abandona os seus filhos? Jamais, né? A palavra de Deus está dizendo aí que é Ele que dá força. Então, Ele dá forças para o homem adquirir riquezas? Olha aí. Ele mantém-se distante e não abençoa seus filhos? O texto está dizendo que nós somos filhos. Que pai seria esse que ia abandonar os seus filhos, né? Será que Deus ele faz seus filhos passarem por dificuldades? Então, nós temos aí as opções 1 e 2, estão corretas? Qual é a resposta correta aí? Deus ele dá forças para o homem adquirir riquezas. É Deus que faz isso. E feliz é o homem, né? Que compreende que é Deus que está por trás de tudo que nós temos e de tudo que somos. Pergunta número 4. O que a Bíblia considera como a raiz de todo mal? Olha, irmãos, a raiz, o princípio do mal. O que a Bíblia considera como a raiz de todo mal? Aí nós temos o texto de 1 Timóteo 6, 7, ao verso 10. Vamos descobrir qual é a raiz de todo mal? Vamos lá para o texto. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as que afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha quanta riqueza de informação nós temos nesse texto, falando sobre a raiz de todos os males. Ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentação. Por que eles caem em tentação, cilada e muitas concupiscências? Porque eles se entregam e esquecendo de Deus e se desviam da fé e a si mesmo eles vão se atormentando, né? A cada dia, porque eles vivem em prol simplesmente de conquistar mais e mais. E isso faz com que ele esqueça tudo ao seu redor. E o egoísmo toma conta do ser humano e ele é capaz até mesmo de fazer coisas terríveis por causa dessa cobiça que ele agora, né, colocou em seu coração, esse desejo do amor ao dinheiro. E a Bíblia condena esse sentimento. E eles se desviam, se atormentam, simplesmente se afastam da fé no Senhor. O texto inicia dizendo que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Voltemos à pergunta. Então, veja, irmãos, neste mundo que nós viemos ao mundo sem nada e também sairemos desse mundo sem nada, morreremos sem nada. Até a roupa que vestimos nós não levaremos conosco. Isso significa que as coisas materiais não devem tomar todo o nossos princípios, toda a nossa mente, tudo aquilo que nós deveríamos dar prioridade, que é a fé. E nós temos visto muitos
infelizmente, entregarem sua vida às coisas desse mundo, aos desejos, à cobiça, e esquecem do principal, que é o amor a Deus. Então, o que a Bíblia considera como a raiz de todo mal? A cobiça e o egoísmo, especialmente manifestado no amor ao dinheiro. Será que a raiz de todo mal é a paciência, a humildade, a bondade, o altruísmo? Não, né? Nós temos a resposta aí, a primeira resposta, né? A primeira opção aí, a cobiça e o egoísmo, especialmente, né? Manifestado no amor ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todo mal. E as pessoas são capazes até mesmo de matar, e por muito pouco dinheiro, porque o seu coração está preso ao dinheiro. Não sei quantos já tiveram a experiência de ver ou de ouvir sobre pessoas, né, que infelizmente maltrataram pai, mãe, tudo, e nós temos acompanhado aí por amor ao dinheiro, né? Filhos estão matando pai por amor ao dinheiro, pais estão matando filhos, e nós temos acompanhado aí. Infelizmente, a ruína, e eles se atormentam, né? Porque levam a culpa desse egoísmo e dessas ações por amor ao dinheiro. Vamos à pergunta número 5. E a Bíblia é rica em nos orientar qual deve ser o nosso proceder, né, para com o amor, que seria o amor a Deus. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Por que razão? Deus, ele tem o direito sobre nós e nossos bens. Nós lemos um texto anterior e agora nós vamos repetir, Salmos capítulo 24 aí, né? Deixa eu ver aqui, nós temos um outro verso. Gênesis capítulo 1, verso 1. Depois nós seguiremos com os próximos versos. Aqui está a razão base por que Deus ele é dono dos nossos bens. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o criador de todas as coisas. No princípio de tudo, ele criou a terra. E o próximo verso de Salmo 24, ele vai dizer, vamos passar aqui o slide, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós já havíamos lido, né, que mesmo nós pertencemos ao Senhor e não temos direito nem poder, nem mesmo sobre o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e Deus habita em nós, portanto, nós somos criaturas de Deus, nós o pertencemos da mesma forma como todo o universo pertence a Deus. E o próximo verso, Salmo 50, pois são meus todos os animais do bosque, e as animais aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo, ou seja, enchemeiam, né, o campo, enchem os campos, todos os animais, não importa onde estejam, todos são do Senhor. O texto é claro em dizer para nós que até os animais do bosque, das montanhas, e onde quer que estejam, tudo pertence ao Senhor. Voltemos então à nossa pergunta. Por razão, então, possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Olha os textos que nós lemos. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Do Senhor é a terra, e tudo que habita pertence. Então, por que ele tem direito? Porque Deus é o quê? Deus é o Criador? Porque é o mantenedor? Porque é o Redentor? Porque ele é a fonte da vida? É por isso que ele tem direito? Ou todas as alternativas estão corretas? Nós temos a resposta aí, é claro, né, os textos, não deixa dúvida para nós, de que ele tem direito sobre nós, porque todas as alternativas aqui estão corretas. Deus é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o Redentor, e ele também é a fonte da vida. Sem Deus, nós não estaríamos aqui. Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida e até hoje ele preserva em nós essa vida que provém de Deus, do sopro de sua boca. Então, nós temos agora a pergunta número 6, né? Nós temos aí avançado bem. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Dá uma pausa para perguntar.
É só levantar sua mão. Agora nós entramos na parte, irmãos, é importante. Já sabemos quem é o dono de todas as coisas, por direito, por criação, por redenção. Muito bem. Qual é a nossa parte em tudo isso? O que Deus requer de nós? Que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como um ato de adoração? A Bíblia ela vai dizer para nós qual é o percentual agora que nós devemos devolver como um ato de adoração. Não é como um ato de medo, tá certo? Para que, de repente, a pessoa faça isso, para que não venha ruína sobre ele, né? Ou para que ele simplesmente siga um ritual. Não. Existe um propósito. E o propósito dessa nossa ação é adoração. Levítico, capítulo 27, verso 30, dizer para nós qual é o percentual. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que tanto dos cereais do campo, todas as dízimas pertencem ao Senhor. Todas as dízimas da terra. Dízimas nada mais é do que a 10ª parte, né, de tudo que nós temos. Então, voltamos à nossa pergunta. Não importa se sejam os cereais, não importa se seja o nosso tempo, não importa se sejam os nossos talentos, não importa se sejam os nossos tesouros. De tudo que nós possuímos, a 10ª parte, a dízima, está dizendo ali no texto, pertence ao Senhor. Dízimo nada mais é do que 10, né? A 10ª parte, 10%. Portanto, nós temos a resposta aí, o percentual de nossas rendas que nós devemos devolver para o Senhor como um ato de adoração é a 10ª parte, 10%. Tá certo? Podemos prosseguir. Qual é o destino agora dos dízimos? Bom, Cleiton, nós agora entendemos que Deus é o Criador, que a nossa parte deve ser devolver os dízimos, devemos devolver de tudo que temos. É por isso que aqui nós estamos deixando claro, alguns ficam focados apenas no dinheiro. Nós não estamos falando aqui simplesmente do dinheiro, nós estamos falando de tudo que temos. A Bíblia está falando de tudo. Qual é o destino agora dos dízimos? Em Números capítulo 18 e 21, nós vamos para os slides, nós temos a resposta. Destino dos dízimos. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Nós temos uma das tribos aí de Israel, né? A tribo de Levi, ela ficou responsável ali pelo templo, pela adoração, e dos dízimos trazidos daqueles adoradores, eles deveriam sustentar a sua família, né? Eles seriam os privilegiados a receberem essa parte que Deus estava instituindo ali para o seu povo, pelo serviço que eles estavam prestando ali no templo. Por quê? Porque eles ficavam integralmente no templo, administrando, fazendo toda a parte de adoração, e eles precisavam se sustentar de alguma forma. E Deus, então, instituiu ali o dízimo, né, e separou uma parte, esse dízimo, para esses que estavam prestando serviço na tenda da congregação. No próximo slide. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora nós estamos falando não somente dos levitas como tribo ali, mas trazendo para os levitas espirituais, aqueles que até hoje estão trabalhando no Evangelho, para a pregação do Evangelho.
E aqui Paulo ele levanta esta questão. Houve algumas discussões sobre este assunto no tempo de Paulo. E ele disse, assim eu também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqueles que passam um tempo, se dedicaram e prestam serviço, eles devem viver dos dízimos. Por isso que fala que vivam do Evangelho. Nós temos mais um texto, né? Tem como projetar? Malaquias 3:10 é um texto assim, muito conhecido de todos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus ele está dizendo para nós que ele tem uma bênção. Ele tem aqui os celeiros prontos a serem abertos e ser derramados sobre nós. Mas para isso nós precisamos ter a fidelidade. E esta fidelidade está nos dízimos, que nós levamos à casa do tesouro. E esta casa jamais faltará mantimento quando nós formos fiéis. E quando nós formos fiéis, tivermos essa fidelidade, Deus está dizendo o seguinte: quando você for fiel, então prova-me. Você pode me provar. E ele está falando aqui: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então nós podemos, em oração, falando com Deus, reclamar ao Senhor, se nós estamos ali andando corretamente com o Senhor, fazendo a nossa parte nesse compromisso, nessa aliança que Deus ele propõe a nós. Então devemos levar os dízimos à casa do tesouro. Amém? Podemos ir então para a resposta. Qual é o destino então dos dízimos? Segundo o que nós vemos em Números, em Coríntios, aí também em Malaquias. Será que o destino dele no Antigo Testamento, os dízimos eram destinados para manter a tribo de Levi, pois Deus os havia escolhido para vir no templo? O destino do dízimo seria, no Antigo Testamento, os dízimos deveriam ser levados ao templo. Conforme o Novo Testamento agora, o dízimo deve ser para manter aqueles que pregam o Evangelho. O dízimo deve ser entregue na igreja, ou todas as alternativas estão corretas? Tenho certeza que vocês estudaram esta semana e encontraram aqui a resposta, né? A última, pois todas essas respostas estão corretas. Nós temos que ter uma ação, levar esse dízimo à casa do tesouro, que é a igreja, conforme eles faziam, né? Alguém queria perguntar? É isso? Ouvi aí alguém falando? Não, né? Então, nós podemos prosseguir. Podemos ir para a pergunta número 8. Ainda no livro de Malaquias, tratando especificamente do assunto dos dízimos, o que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis e o dinheiro parece que ele, infelizmente, chega pingado nas mãos das pessoas. Mas mesmo o pouquinho que nós temos, Deus ele quer a nossa fidelidade. Portanto, Deus ele deixa claro em sua palavra o que Deus está falando sobre aqueles que retêm, né, que seguram, que fecham a mão em relação aos dízimos e às ofertas. E esse é um assunto muito sério. Malaquias 3, verso 8. Vai falar para nós aí que roubará o homem a Deus? Será que nós, como seres humanos, podemos ou estamos roubando a Deus? Roubará então o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Agora, de que forma nós roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Essa é uma maneira que temos de roubar a Deus. Nós temos visto isso acontecer constantemente. Será que nós estamos caindo nessa cilada do inimigo? Que por mais que os tempos estejam difíceis, nós temos retido, segurado e usado de forma inadequada a parte
parte que é de Deus, a 10ª parte. O próximo texto de Ageu vai completar para nós também. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E é exatamente isso que tem acontecido, irmãos. Nós temos visto pessoas que estão vivendo com, de repente, aí um salário mínimo, mas é fiel a Deus. E Deus tem abençoado de tal maneira que não tem faltado o pão de cada dia. E nós temos visto pessoas que têm ganhado de 10, de 15, de 20 mil. E, infelizmente, estão endividados até o pescoço. Por quê? Porque não são fiéis, não aprenderam na palavra de Deus a administração. E Deus é claro em dizer que aqueles que roubam, infelizmente, não serão prósperos. Por isso que ele fala, você tem semeado muito e tem colhido muito pouco. Você come, mas parece que nunca chega a se fartar. Você bebe, né? Ele fala aqui, você não vai saciar. Você se veste, mas ninguém se aquece. Ou seja, e o que recebe o salário, recebe para pôr num saquetel furado. Recebe o salário, mas quando cai no banco, o banco já comeu o salário todo. Mas quando a pessoa aprende o sistema de Deus e aprende a fidelidade a Deus, ele aprende a administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. O primeiro passo para nós termos uma boa administração é entendendo que a 10ª parte pertence a Deus. Se nós conseguirmos tirar a 10ª parte para Deus, nós conseguiremos também administrar as demais. Então, a nossa pergunta, a nossa resposta: o que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Eles que não há problema, desde que o dinheiro do dízimo seja usado para construir novas igrejas? Olha, não tem problema. Desde que você pegue o dízimo e vai construir igreja, está tudo certo. Será que foi isso que nós lemos na palavra de Deus até aqui, dos levitas, sobre os que pregam o evangelho? Muito bem. Então, será que Deus diz que aqueles que retêm o dízimo, será que Deus não diz nada sobre isso? Ele reprova tal atitude? Será que ele aprova e se alegra com essa atitude daqueles que retêm? Ou nenhuma das anteriores respostas aqui? Então, nós temos aí a resposta. O que Deus diz, então, daqueles que retêm os dízimos? Ele reprova a atitude e diz que isso é, na verdade, um roubo, porque a 10ª parte não nos pertence, pertence a Deus. E isso é muito sério, né? Nós vamos para a pergunta próxima. Deus agora nos faz aí, né, uma promessa para aqueles que é fiel. E qual é, então, a promessa de Deus aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? A promessa de Deus que está em Provérbios 3, verso 9. Essa é uma promessa maravilhosa, irmãos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Ele está dizendo o seguinte: se você honrar o Senhor com os teus bens, com a primeira parte, com a primícia, primeira de toda a tua renda, então, se você fizer isso, não vai te faltar nada. Vai se encher os seus celeiros, é a promessa de Deus. E o próximo verso. Esse texto nós lemos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então Deus está prometendo a nós aqui, está nos dando essa promessa de que Ele está disposto a te abençoar. Aliás, Deus, Ele já tem te abençoado. O fato de você acordar, respirar, poder sair para o teu trabalho, para a faculdade, poder fazer as tuas atividades, isso significa que Deus já tem abençoado você.
mas há uma promessa para aqueles que procuram fidelidade para com Deus. Então, vamos à resposta. Mas nós temos aí um complemento, né? Por vossa causa, repreenderei o devorador. Olha que palavra forte do Senhor. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Voltemos então lá à nossa pergunta, né? Deus está disposto a repreender o devorador, ou seja, aquele que vem para destruir, para acabar, né, com aquilo que você tem. Deus está disposto a nos proteger. A promessa de Deus, então, aos que é fiel, ao devolverem o seu dízimo, Deus honra aqueles que honram. Será que Deus, na promessa dele, diz que bênçãos sem medida, bênçãos materiais, fidelidade, ou todas as alternativas estão corretas? Qual é a promessa de Deus aqui para aqueles que devolvem? Nós temos a resposta aí, todas as alternativas, né? Se você devolve fielmente, você é fiel. A promessa de Deus é que Ele vai te dar bênçãos sem medidas. E vamos aqui à próxima pergunta, nós temos mais uma, não é isso? O que Deus espera de quanto aos dízimos e ofertas? Bom, já aprendemos aqui que Deus é o Criador, qual é a nossa parte e o que Deus tem para nós ao sermos fiel. Ele vai nos abençoar. O que Deus espera de nós, então, hoje, quanto aos dízimos e as ofertas? Nós temos aí 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vamos ver o que Deus espera de cada um de nós. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E o próximo texto? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Voltemos lá. Deus, ele está dizendo, está levando em conta e não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não tínhamos conhecimento sobre esse princípio, o princípio da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Deus também está dizendo que você deve fazer a doação com todo o seu coração, não com tristeza. Já viu aquelas pessoas que têm muitas contas, muitas coisas para fazer, mas pega aquela parte do dízimo, vai à igreja e devolve com muita tristeza? Então, Deus está dizendo que Ele não quer que você devolva com tristeza, mas que tenha alegria no coração, entendendo que aquela parte é de Deus. Porque Deus, Ele conhece, Ele sonda o coração, diz ali o Salmo 139. Ele sabe. Nós temos um exemplo em que Jesus chamou a atenção ali daqueles que estavam presentes no momento na igreja, na sinagoga, e alguns estavam devolvendo ali, colocando as suas ofertas e colocavam num gasofilácio, jogavam ali de forma que fazia barulho para que todos ouvissem que eles estavam ofertando. Enquanto uma viúva foi ali, quieta, para quem a visse, e colocou ali silenciosamente a sua moedinha. E Deus ali honrou aquela fidelidade daquela viúva, enquanto ele sabia que os demais não estavam fazendo por adoração, estavam simplesmente fazendo por status, para aparecer para os outros e os outros entenderem que eles eram fiéis e serem bem vistos. Deus não quer isso. Deus não quer que você vá à igreja e chegue lá, passe pelo meio da igreja e coloque lá na frente, na salva, no gasofilácio, ou com o diácono, na sua oferta, para que todos possam te ver. Não é esse o propósito. O propósito de Deus é que você possa fazer isso com alegria de coração.
ele diz que não leva o tempo de ignorância, ele não leva em conta. Então, Deus está disposto aí a nos abençoar. O que Deus, então, espera de nós quanto aos dízimos e ofertas? Será que Deus espera a fidelidade? Ele espera que nós demos sempre alegria, generosidade, contribuir segundo tiver proposto no coração? Se eu não sabia sobre o dízimo, devo agora dizimar, me organizar? Ou todas as alternativas estão corretas? O que Deus espera de nós, então, aí, quanto aos dízimos e às ofertas, irmãos? Nós temos a resposta, todas as alternativas. Uma coisa é importante, no texto que nós lemos aí de Atos 17, verso 30 também, quero destacar, que nós devemos contribuir com os dízimos, sim. Porém, o dízimo, ele é claro em dizer que é a 10ª parte. Na semana que vem será estudado sobre as ofertas. O dízimo não é simplesmente aquilo que nós estamos propondo em nosso coração. Eu vou devolver o dízimo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou receber aqui um pagamento, já que hoje, né, hoje, nos nossos dias, os nossos salários não é em frutas, em trocas de legumes e cereais. No tempo de Israel era assim. Se trocava uma saca de arroz, de feijão, e assim as pessoas separavam os dízimos. Hoje não, hoje nós recebemos em espécie, dinheiro. Portanto, os dízimos hoje, falando na parte dos nossos tesouros, nós temos que separar a parte que corresponde a Deus com alegria, sim. Mas não é o que nós propomos no nosso coração simplesmente. Eu vou separar aqui o dízimo, vou propor aqui 5%. Eu tenho R$100, vou tirar aqui R$5 e vou colocar na... Não. A Bíblia está dizendo para nós que o dízimo, ele tem um valor específico na palavra de Deus. É a 10ª parte. Nós estaremos estudando na próxima semana como funcionam as ofertas. Tá bom? Nós temos aí o Silvio, né? Levantou a mão ali. Também gostaria de falar. Isso aí. Quem tiver alguma coisa a acrescentar ou perguntar, esse é o momento. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem explicado por Cleiton, né, sobre a questão do dízimo, até eu estou acompanhando desde o início. Cleiton. Sim. Nós vimos aí no Salmo 24, dono do ouro, da prata. Né? Então, nós sabemos que a questão do dinheiro é muito importante na pregação do Evangelho. Né? Então, não seria mais fácil se Deus colocasse uma mina de ouro nos fundos da igreja para a proclamação do Evangelho? Não seria mais fácil isso? Né? Mas Deus, ele visa a salvação do homem também. A minha salvação, a sua salvação. Né? Então, nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, é corrompida pelo pecado. E essa natureza é egoísta, muito egoísta a nossa natureza. Desde criança, desde pequenas, as crianças já brigam por causa de um brinquedo, por exemplo, elas querem tudo para si, desde criança. Porque, naturalmente, nós temos essa natureza corrompida, egoísta, né? E nós não podemos ir para o céu, ser salvos, com essa natureza. Então, essa questão de dízimo não é uma questão de dinheiro meramente. Deus, ele quer mudar a nossa natureza, transformar a nossa natureza. De que forma? O dízimo, a questão de dízimo, é uma ferramenta que Deus usa para tirar de nós o egoísmo. Não é verdade? Olha só, você quer mexer com o ser humano, toca no bolso dele ou toca no tempo dele. Aí Deus instituiu o sábado para testar nossa fidelidade, né? Deus instituiu a questão do dízimo também para que nós obedeçamos a ele. É uma forma de Deus tirar de nós o egoísmo, nos transformar, né? Fazer algo que realmente é contrário à nossa natureza, contra a nossa vontade. Mas é o certo a ser feito, né? Então, o dízimo, mais do que entregar dinheiro, é um ato de adoração a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus, a vontade dele, na verdade, né? Com isso também, nós estamos tendo a nossa natureza transformada. Deus tira de nós o egoísmo. Nós não botamos o dinheiro como primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós somos muito mais abençoados
em entregar a Deus do que reter. Olha só quantas bênçãos você mencionou aí no estudo, né? Deus repreende o devorador, Deus promete derramar bênçãos sem medidas, né? Se eu retenho a parte que pertence a Deus, quando eu ficar em dificuldades, a quem eu vou recorrer? Né? Na verdade, a quem eu vou recorrer se eu tiver retido a parte de Deus? Eu tenho que me virar por mim mesmo, não tem nem a quem recorrer. Então, assim, só para dizer que o dízimo realmente é um exercício contra o egoísmo que Deus instituiu. Seria muito mais fácil para ele abrir uma mina de ouro nos fundos da igreja, mas ele visa a minha salvação e a sua salvação, a transformação do nosso caráter, né? Da nossa natureza. É Amém. isso. Obrigado aí, Silvio. A André também gostaria de contribuir aí, né? Eu estou vendo aqui a André levantando a mão. Por favor, Andréia. É a Andréa, né? É Andrea. André. Ah, isso, André. Pode ligar seu microfone, André. Liga o microfone, André. O microfone. Está tentando ligar ali o microfone. Ah, Calma aí, rapidinho, capa aí curto. agora Alô? sim. Oi, Pronto. Isso tá aí, me vendo? André. Agora Então, sim, a pode ir. questão que eu quero perguntar é o seguinte: eu não tenho tido renda, porque eu não estou trabalhando, né? Quando às vezes eu estou trabalhando, uma vez ou outra, eu sei que o dízimo é tirado do suor do nosso trabalho, mas eu tenho ajudas. Por exemplo, o auxílio tem sido uma ajuda. Os meus filhos, como eu não tenho tido muito trabalho, não tem aparecido trabalho para mim, eles estão me dando, às vezes, um dinheiro, né? E, assim, me dá para me ajudar. Então, mais dinheiro. E minha irmã também, todo mês, me dá uma quantia para me ajudar do salário dela. Isso, aí como é que eu faço com isso? Eu tenho que dar 10% de cada ajuda que eu tenho, ou só quando eu arrumar um trabalho? E se eu ficar 3 meses sem arrumar um trabalho? Então, André, muito boa a sua pergunta, né? É interessante. Veja só, o dízimo, ele é devolvido daquilo que Deus nos abençoa. Nós não somos assim, nós não recebemos o dízimo para ser abençoado. Nós devolvemos o dízimo porque nós estamos sendo abençoados. Por exemplo, o auxílio emergencial, vamos colocar assim. Nesse momento, nós estamos tendo entradas. Estamos sendo abençoados. O que eu tenho que fazer? Eu fui abençoado e eu agora devolvo aquilo que pertence a Deus. Um grande exemplo, né? Eu estive num seminário sobre esse assunto e foi falado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo da mulher aqui, vamos lá. A senhora recebe aí um vestido bonito e ele custa R$100. Esse vestido, você não tirou um dinheiro do teu bolso, mas ele é considerado aí uma entrada ou uma saída? É uma entrada, correto? Entrada. Uma entrada. Correto. Qual é o correto? É você procurar saber qual é mais ou menos ali, né, o valor que você possa também honrar a Deus com aquilo que você recebeu. Então, se o seu filho ele te ajuda de alguma forma, o que você recebe são dádivas do Senhor para a tua vida. Está sendo entradas. De todas as entradas, de tudo que vem, de tudo que você recebe de Deus, você deve devolver o dízimo. Então, assim, do auxílio emergencial, eu devo devolver o dízimo. São entradas que o Senhor está me abençoando. E das demais ajudas, a mesma coisa. São dados do Senhor. É assim que a Bíblia trata a questão do dízimo. Tá certo? Não sei se respondi aí. Tem alguma dúvida ainda? Respondeu. Tá, ok. Eu pensava assim já, eu só queria ter certeza.
O senhor Sim, estava exagerando. às vezes a gente pensa que somente o salário nosso, trabalhado com o nosso suor e tudo mais, é que nós devemos devolver o dízimo. Não. É de tudo aquilo que nós temos como dádiva do Senhor, aquilo que entra. Não importa se isso seja, como eu dei o exemplo, uma roupa, seja um eletrodoméstico, não importa se seja em forma de dinheiro. No tempo, como eu falei de Israel, eles quase não se trabalhavam com dinheiro, era trocas, né? Então, assim, se fôssemos pensar somente aquilo que é dinheiro em si, eles nunca devolveriam o dízimo, dificilmente. Mas não, eles entendiam que o dízimo era de tudo. Por isso que o texto falou que tudo que nós temos, tá certo? Inclusive o Silvio, o Silvio aí contribuiu muito bem, né? Ele falou que estudamos no tempo passado, o sábado, né? Sábado é o dízimo da semana. Dos 7 dias nós tiramos a parte de Deus. E assim nós temos no nosso dia 24 horas, nós também temos que tirar a parte de Deus. Em tudo, nós temos que compreender que nós temos que tirar o dízimo para o Senhor. E nós estamos falando aqui de finanças, também deve ser tirado para o Senhor. Foi respondido? Tudo certo? Bem, Alguém foi mais o que tem eu alguma pensei. coisa? Tá, ótimo. Nós estamos aqui, tá? Cleiton, Sim. você sabia que nos meses que a pessoa não possui renda, ela continua sendo fiel a Deus? Ah, sim. Correto. A pessoa que recebe salário, assim, não é frequente todo mês, né? Recebe um salário, dizimou o salário, dali a 2 meses vai receber outra renda e tal. Mas nesse mês que a pessoa não tem renda, ela continua sendo fiel a Deus. Porque dízimo é 10%. 10% de zero é zero. É zero. Exatamente. Continua sendo fiel a Uma Deus. outra coisa, 10% Silvio, de muito zero. bom, muito bom. Estou gostando de ver a classe hoje. Uma outra coisa é quando você não trabalha e o seu esposo trabalha. Ele devolve o dízimo. E quando ele faz isso, você também está sendo abençoado porque ele está tendo essa ação, né? Essa atitude de devolver o dízimo. E você não está, porque você, como ele falou, né? Você não tem a sua renda, mas ele está fazendo. A tua casa é abençoada através disso daí. Agora, se conhecermos um pouquinho, nós vamos fechar aqui, né? Eu acho que nós já chegamos ao nosso tempo aí, mas só para nós fecharmos, a Igreja Adventista, ela segue o princípio bíblico dos dízimos e também das ofertas, que será o próximo assunto. E os dízimos, na Igreja Adventista, ele é repartido de formas de porcentagens. Nós entregamos na casa do Senhor, confiando de que Deus ele vai direcionar para o verdadeiro propósito, que é a pregação do Evangelho. E assim, um exemplo, se nós temos R$100 do nosso dízimo, a Igreja Adventista ela trabalha repartindo. Então ele pega ali, um exemplo, R$1 e coloca na pregação da Bíblia através ali da comunicação, né? da comportagem. Nós temos o Ministério da Comportagem. Aí ele pega R$2 e coloca ali nos projetos mundiais, evangelísticos. Pega R$2,50 e vai colocar ali para a Novo Tempo, a TV Novo Tempo de Comunicação, Sistema Adventista de Comunicação. Por exemplo, a TV, a Novo Tempo, você não assistindo a TV, você não vê uma propaganda, né, de algum mercado, uma propaganda de qualquer tipo de empresa, onde está tendo lucros para manter a comunicação da Novo Tempo, que é o canal da Igreja Adventista. Não, é simplesmente os nossos dízimos que fazem isso. E nós temos como o texto falou, aqueles que trabalham diretamente para a obra, os nossos pastores, nossos obreiros, evangelistas. Esses também são assalariados com o dízimo, conforme o princípio bíblico. Então, a Igreja Adventista ela procura repartir esse dízimo conforme o princípio que está na Bíblia. Tá certo? E aí nós temos o restante, digamos assim, os 70% que resta dessa divisão, e esse 70% vai para o nosso próximo aqui, que é a nossa associação. E para que serve? Para a pregação do Evangelho da mesma forma. Então, assim, a igreja utiliza dos dízimos. Ela não utiliza dos dízimos para a construção de igreja, templo, porque o dízimo não é esse o propósito.
Tá certo? Na Bíblia não apresenta este propósito. Cleiton, Então, deve ser usado de maneira corretamente. Sim, Silvio. só mais uma orientação para os irmãos, é que a Igreja Adventista ela sofre auditoria externa em Sim, todas as interessante. contas, né? A igreja ela sofre auditoria por parte de pessoas de fora da igreja, no tocante a dízimo, oferta e gastos da igreja. Comprovação de todos os gastos com nota fiscal. Entendeu? Então, é uma das instituições mais organizadas do Brasil, porque ela sofre Exatamente. auditoria externa de todas as suas contas. Cada real que entra como dízimo, como oferta, ele é registrado e sofre auditoria. Tudo. Entendeu? Muito bem, muito bom falado. Então, terceiros é que faz a auditoria. E agora, irmãos, eu só quero fechar antes da nossa decisão aí, uma pergunta muito importante. Será que eu posso devolver o dízimo mais de 10%? Menos de 10%? Não. Nem mais, nem menos. Se alguma igreja recebe o dízimo a mais do que o que você recebe, está errado. E se você faz isso, se você devolve o dízimo mais do que os 10%, está errado. O dízimo, ele existe no padrão bíblico, e nós devemos obedecer o padrão bíblico. E o padrão da Bíblia é a 10ª parte. Tá certo? É 1/10, a 10ª parte. Tá ok, irmãos? Amém? Podemos, então, concluir a nossa ação? Tá ok, então. Então, vamos ao nosso slide, né, Ricardo? Nós temos a conclusão do nosso estudo de hoje. Foi muito bom, né? Gostei muito aí das contribuições dos irmãos, mas precisamos também afirmar o nosso compromisso com Deus em relação a este e outros assuntos. Conforme nós estamos nessa caminhada, estamos crescendo, estamos desenvolvendo. Então, qual é o nosso compromisso de hoje? Você reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Também quer ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel nos dízimos? Você está decidida ou decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor te dá? Se você aceita ser fiel a Deus, então você coloca sim. Se você não aceita, você coloca não. Mas que você possa hoje tomar a decisão ao lado do Senhor e ser fiel nos dízimos que o Senhor tem colocado, das bênçãos que Ele tem colocado em tuas mãos. Amém? Agradeço pela oportunidade dos irmãos, a paciência, né? E que possamos prosseguir nas próximas lições aí. Amém? Cleiton, Sim. só um detalhe. Sim. Você falou acerca do presente, né? Que deve ser dizimado. Sim. Primeiramente, em relação ao dízimo diz respeito a salário, né? A Isso. tudo que nós ganhamos, recebemos. Mas essa questão do presente, ela também, apesar do pouco conhecimento, pouca divulgação, a questão do presente também ele deve ser dizimado também, tá? Uhum. Você falou que sim, mas acho que a Tiana ficou com dúvida com relação a isso. Ela achou que o dízimo deveria ser só com relação ao trabalho, né? Mas tem um texto na Bíblia, eu não me lembro aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um texto na Bíblia que diz assim, eu acho que foi em Levítico. Aqui, achei a passagem. Levítico 27, 30 a 34. Eu vou ler rapidinho aqui, a passagem bíblica, para tirar dúvida. Né? Diz assim, Levítico 27, 30 em diante. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Tantas são do Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, essa passagem aqui é chave. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo do Senhor. Ou seja, todas as entradas, sejam elas em dinheiro ou em bens, né?
Você pode ter ganho, por exemplo, um carro no sorteio. De repente você preencheu o cupom lá no supermercado, ganha um automóvel, né? É bênção. É uma entrada, né? Você citou o exemplo do vestido, né? Você poderia ter ganho um carro, por exemplo. Então, assim, tudo que entra, tudo que passar por debaixo do bordão, tudo que entrar como bênção, né? Como valor, deve ser dizimado, sim. Apesar de que isso não é tão difundido, essa ideia, e nem é tão praticado. Mas o correto, aquilo que você deixou de gastar para adquirir, você ganhou, deve ser sim dizimado. Procurar saber o valor e, e faz o dízimo, né? Tudo, tudo que passar por debaixo do bordão do pastor, tudo que entrar como valor, entrar com valor, deve ser dizimado. Amém. Agora, se tiver dúvida ainda, pode falar, Cristiana, né? Pode falar, se não tiver dúvida, se não entendeu, a gente explica de novo. Talvez de outra forma, né? Tá certo. Valeu, obrigado aí, Silvio. Exatamente. Nós tínhamos lido esse texto, né? Que está na pergunta 4 aí, o texto, esse versículo. Então, que nós possamos, na verdade, entregar nosso coração a Deus. E assim, com certeza, nós iremos compreender a vontade de Deus para a nossa vida e faremos isso com alegria. Não com tristeza no coração, como nós vemos aqui. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu devo olhar para aquele dízimo e pensar, eu estou contribuindo com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. E isso deve trazer alegria, porque quando você contribui para o Evangelho, você está falando, eu contribuo para a salvação de pessoas. E aí vem a alegria no nosso coração, tá certo? Então, gente, é isso. Né? Agradeço aí a paciência, agradeço também aos que contribuíram. E continue assim, estudando durante o tempo, fazendo as perguntas ali, anotam para não esquecer, e lança aqui, com certeza, teremos respostas do Senhor. Amém. Podemos orar? Procedimento aí, né? Sim, podemos orar para concluir nosso estudo de hoje. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque tem nos abençoado em tudo, nossa família, nosso trabalho, o pão de cada dia, o ar que respiramos, o nosso tempo, nossos talentos, tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Nos ajude, da mesma forma, a olhar esta gratidão, mostrarmos através da nossa fidelidade para com o Senhor, através dos dízimos. Nos ajude, ó Deus, a não amar o mundo, para que nós não possamos ser enganados pelo mesmo, a ponto de roubar ao Senhor, mas que sejamos verdadeiramente pessoas de corações gratos e com alegria levarmos ao Senhor aquilo que te pertence. E se até aqui temos errado, pecado, desobedecido, ou talvez, ó Deus, sem entender, sem compreender, feito incorretamente, que o Senhor, a partir de agora, nos direcione e perdoe nosso tempo de ignorância. Assim eu lhe peço, abençoe cada um que aqui esteve nessa videoaula e aqueles também que durante a semana fizeram as suas lições. Em Jesus. Amém. Amém.